Quando fala de educação aqui, eu queria chamar a atenção para algumas famílias que eu conheço de perto que se sentem muito tranquilas porque acham que estão dando educação para os filhos, porque a agenda dos filhos é completa. Eu não consigo nem me ver naquelas agendas daquelas crianças, né? Porque é tanta informação, é tanto compromisso que as crianças têm. E esses pais, eles se sentem num conforto. Eles acham, não, eu estou dando o melhor para o meu filho em termos de educação. Mas essa educação que a gente está falando aqui não é essa, né? Apesar dessa ser uma educação muito importante. Dar conhecimento, dar informação, dar oportunidade deles terem... Isso é muito importante, mas não é dessa educação que a gente está falando. A gente está falando dessa educação que o pai e a mãe dão. Dessa educação que vem da comunhão, da cumplicidade, do conhecimento. E hoje está faltando tempo, né? Os pais nunca têm tempo. E quando tem, eles estão envolvidos em outras coisas. A rede social está tomando conta do tempo das pessoas. E a gente ouve muito falar sobre esse tempo de qualidade, que 5 minutos de qualidade é o suficiente. Olha, gente, se você marcar uma reunião de negócios com alguém, para você fazer uma entrevista ou conhecer alguém que você vai abrir um negócio, você não faz uma reunião com 5 minutos, não. Você precisa de tempo para conhecer, para se deixar conhecer. Você precisa de tempo para poder entender onde as ideias das pessoas elas se encaixam. Ninguém faz tempo de qualidade com 5 e com 15 minutos. Então, para mim, essa história aí foi simplesmente para aliviar a culpa das pessoas que não estão conseguindo, não vou dizer nem que não querem, mas que não estão conseguindo elaborar, organizar a vida. Eu não creio que se faz qualidade com 15 minutos, tá? Você começa a conversar com o filho, com 15 minutos você não deu nem para chegar, né? Nem para criar aquele clima de confiança. Então, essa educação, ela depende disso, dessa visão dos filhos, de deixar os filhos te conhecerem e confiar em você. Porque a gente tem que passar valores, a gente precisa passar aquilo que a gente acredita, né? Ajudar essas crianças a entenderem qual é a identidade deles. E você precisa de tempo para isso. E hoje está acontecendo uma coisa que eu acho assim, muito curiosa. Eu escutei esses dias de uma amiga. Ela tem uma filhinha de 3 anos só, pastor. 3 e 4 anos é a fase do porquê. É a fase que a criança fica na saia da mãe e do pai e pergunta tudo, né? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que aquilo? Né? Tem mãe que chega a ficar nervosa. Pelo amor de Deus, para de me perguntar. Mas é a curiosidade da criança. Essa menina tem 3 anos de idade. Ela pega o celular da mãe dela, coloca a senha, abre, vai no Google, aperta o microfone e pergunta para o Google: o que é isso assim, assim? Ela aprendeu a perguntar para o Google, pastor. Gente, é bonitinho, é engraçado, é coisa... Mas eu me assusto com isso, entendeu? Eu me assusto com uma geração que não está perguntando as coisas para pai e mãe mais. O que está acontecendo? Então, não tem mais tempo, não tem mais diálogo, não tem mais confiança. Filho está crescendo sem poder acreditar que pai e mãe é referência para ensinar para ele aquilo que ele duvida. Ele vai perguntar para o Google. Me assusta, pastor, uma coisa dessa. O que está acontecendo com essa geração? Então, eu fico feliz dessa oportunidade aqui, porque eu sei que pais que estão escutando agora, eles estão ávidos em aprender. Então, que eles acordem e entendam que a gente não está aqui dando uma declaração de fim de tudo. A gente não está dizendo assim, acabou. Não, a gente está aqui exatamente porque a gente tem esperança de mudar o rumo desse navio, não é? Para que salvem alguns. Muito do país. A paz a todos. Novamente, posso repetir o que tenho dito. Família deve ensinar valores morais, igreja deve ensinar os valores espirituais, escola ensinar os valores intelectuais. Ocorre que as 2 primeiras não estão fazendo sua parte. A escola está tendo que fazer tudo. Como não consegue, está como está. E mais, o conteúdo que eles estão consumindo é assustador. Vai por mim, sou professor e tenho conseguido captar cada coisa que assusta. Olha aí, doutora Elizabeth Pimentel. Assusta mesmo, viu? É difícil quando a gente fala aqui da questão da escola, porque tem tantos professores conscientes que estão tendo tanta dificuldade para exercer a profissão do jeito que eles querem exercer. Lutando muito. Verdade. Muitos perdendo o emprego porque não negociam. Verdade. Outros são obrigados a ficar no emprego, mas eles estão
passando dificuldades, sofrendo muito por causa disso. Mas a gente tem que... eu sempre falo com os pais nas minhas palestras para procurar saber como é que é a escola do seu filho. Às vezes você pensa que você está pagando caro e a mensalidade está dizendo que a escola é boa, né? Então, cuidado, porque às vezes você paga caro e o seu filho está aprendendo aquilo que você não vai gostar depois, né? Então, a gente tem que estar perto. A gente está falando aqui, pastor Léo, de coisas que são difíceis de fazer, né? Não são coisas fáceis. É você saber o que seu filho está aprendendo, é procurar conhecer os professores, com os amigos deles, né? É ter tempo para conversar com eles. A gente está falando de uma receitinha moleza, né? A gente está falando de um desafio muito grande, mas como o pastor Humberto falou, a longo prazo você vai ver que valeu a pena. Então a gente precisa desse tempo. Se a gente não tiver esse tempo, a gente não vai construir essa qualidade. E hoje, essa ansiedade toda, essa dificuldade, essa correria toda para viver uma vida cheia de estímulos, está criando uma geração cada dia mais ansiosa. Hoje, nós somos o país mais ansioso do mundo. Isso é assustador, né, não, gente? A gente bate o recorde de problema de depressão e de ansiedade. Isso é louco, né? Então, a gente devia parar para pensar que geração é essa que está viciada em estímulos. Porque é um estímulo atrás do outro. Eu me lembro quando eu era criança, e eu fazia isso com meus filhos também quando eu era pequenininho, a gente ficava parado olhando as nuvens e vendo o formato que fazia os bichinhos, né? O formato que as nuvens faziam. Aí a gente ficava olhando. Isso precisa de calma, isso precisa de tempo. Você vê a criança hoje fazendo isso? Eu não consigo ver uma criança hoje olhando para uma nuvem, imaginando, esperando para ver o formato do bichinho que a nuvem vai fazer. Porque elas estão viciadas em estímulos. Só que são estímulos que não geram nelas criatividade, não geram contemplação. Elas não aprendem a contemplar, elas não aprendem o que é o belo, elas não aprendem a ser criativa. Eu fico pensando o que vai ser da arte no futuro. Se não tem um processo criativo, entendeu? Recebe tudo pronto. Então, os pais precisam tirar esse tempo para fazer isso. Porque eu sei que tem muito trabalho a ser feito, eu sei que todo mundo tem muito compromisso, mas filho é um compromisso muito sério. E tem que estar na prioridade isso aí. E, às vezes, eu vejo pais que falam assim, eu não sei conversar, Elizabeth, porque a gente já está tanto tempo distante que eu não sei como para conversar. A gente está falando aqui sobre contar histórias, não é? Conta a sua história. Fala para ele. Eu estava contando aqui agora que meu pai, quando ele fala assim, numa ocasião, a gente tem que preparar, porque lá vem história que você já ouviu 200 vezes. Mas dentro da história, ele passou o que é lealdade, o que é confiar em Deus, qual é o preço que se paga para ter dignidade, mas o que se ganha até no dignidade. Ele passou muita coisa com as histórias que ele contou. Então, conta histórias. E quando você vê que seu filho está precisando de uma lição de alguma coisa, não chega e entrega pronto a resposta. Pergunta. Jesus fazia muita pergunta. Então, a melhor maneira de começar um diálogo é fazendo pergunta. O que você pensa disso? O que você acha disso? Escuta a música dele, o que a letra está dizendo? Faz pergunta, você pode até saber a resposta, mas não chega com uma declaração pronta que ele vai achar, porque o adolescente principalmente, né, o pré-adolescente, ele acha que ele sabe tudo, né? Ele está na busca da identidade dele, então ele precisa acreditar que ele sabe muito. Aí você chega com a fórmula prontinha, ele resiste. Então chega aberto, chega fazendo perguntas, chega questionando, chega se envolvendo com as coisas dele, perguntando como se você quisesse aprender com ele. E aí ele vai abrir o coração e você vai ter a oportunidade de entrar na história dele com a sua história. E assim a gente vai criando essas conexões. E é nessa conexão, pastor, que se estabelece o compromisso, o amor e a cumplicidade. A Bíblia diz que o amor de muitos ia esfriar. E está esfriando por causa disso. Está se perdendo a conexão com pessoas que a gente ama. E se a gente perde a conexão com família, que conexão você vai ter no mundo que seja verdadeira e honesta?